E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um assunto com vocês através da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo sobre a minha vida em relação a isso. Eu quero falar sobre liberdade em Cristo. Por um longo período da minha vida, eu recebi mentiras de pessoas, de coisas, do próprio inimigo soando aos meus ouvidos, de coisas que não eram verdades, de coisas que ele queria que eu acreditasse que fosse verdade, e por muito tempo eu me culpei acreditando que era verdade. E eu me culpava tanto, eu me cobrava tanto nessa questão. Eu orava e falava: Senhor, se o Senhor morreu para que eu pudesse ser livre, por que que eu estou preso nisso? Por que que eu não tenho liberdade, sabe? Por que que eu não sou livre em Ti? E com o tempo o Senhor foi me mostrando, me dando sonhos, me dando experiências e principalmente o discernimento da palavra quando Ele fala sobre isso. E eu quero ler aqui com vocês em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, no versículo 1: Portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este nome, por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos salvos das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. E Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. E aí, quando eu entendi essa liberdade, que Cristo morreu por nós e Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você que está aí do outro lado dessa tela, para que nós possamos ser livres. E Ele mandou alguém puro, santo, sem pecado, e viveu o que nós vivemos hoje, viveu as tentações, as aflições de um ser humano. E Ele não errou, Ele não pecou em nenhum momento. E Ele mesmo assim, Ele morreu por mim, por você. Sabe? Nisso a gente tem um paralelo pra gente entender melhor que por meio de um único homem o pecado entrou no mundo, que foi por Adão. Lá no início de tudo, quando Deus criou Adão, logo após Eva, e o pecado iniciou-se ali. O pecado entrou no mundo logo após que Adão e Eva pecaram. E mais, eu tenho uma notícia ótima para você. Por meio de um único homem, o pecado saiu do mundo. Isso não quer dizer que ele nos anulou de desejos e de inclinações, não. Mas esses pecados eles já não nos condenam mais. Porque Jesus, puro, santo, imaculado, ele deu a sua vida e através da vida dele, ele destruiu todos os pecados da humanidade. Porque nós já nascemos com esse pecado e Cristo veio para nos remir desse pecado. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que eu ouvi em algum lugar que eu não lembro, que é assim, a prisão, a cadeia, sabe? O prédio. Imagine comigo, imagine que você por longos anos da sua vida você foi um preso em cárcere, e você estava lá pagando pelo seu erro, pagando pelo seu pecado, pagando por aquilo que você fez, e você está levando suas consequências. Mas no dia que você foi livre, que você foi liberto, as portas se abriram para você sair. Isso não faz o prédio, a prisão, desmoronar. Isso não anula o fato dela ainda existir. E é assim comigo e com você. A verdade de Cristo em nossas vidas está inteiramente ligada a isso. Ele não nos anula de desejos, ele não nos anula de sentirmos falhos, de falharmos com ele, de falharmos com o próximo, de errarmos, de pecarmos demais. Mas esses pecados eles não podem nos dominar. Nós temos que olhar para a prisão e falar assim: um dia eu fui preso, um dia eu estava ali, mas Cristo veio e Ele me libertou. E isso não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida.
E quando a gente entende isso, vira uma chave na nossa cabeça e nós começamos a entender que nós somos livres em Cristo. Porque Ele já fez, Ele já morreu. Não tem como pedir algo, uma liberdade que já aconteceu. Ei, o pecado ele não pode ser mais poderoso que o sangue de Cristo na sua vida. O sangue dele é poderoso para apagar os seus pecados. O sangue dele é poderoso para te curar. O sangue dele é poderoso para salvar alguém. O sangue dele é poderoso para muitas coisas. O sangue dele há poder e há poder de vida. E há poder de vida. Então não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida, porque o sangue de Cristo, ele te limpou. O sangue de Cristo, ele te justificou. E hoje nós somos salvos. E nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos quem nós somos aqui na Terra, quando a gente entende através da palavra do Senhor quem nós somos e nós somos filhos de Deus, essas coisas elas já não têm poder sobre as nossas vidas, sabe? O pecado, ele já não te acusa na intensidade que você se acusava e que você permite que o inimigo te acusava. Não permita que pessoas cheguem em você e coloquem palavras e coloquem coisas que você não é. Ei, você é filho de Deus e isso basta. Um filho de Deus vivo que mandou o seu único filho para morrer, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, livres, e olhar para o meu pecado e dizer: você não me domina. Você não me domina mais, porque o sangue de Cristo me purificou. E que você que está aí do outro lado, você sinta essa liberdade através dessa palavra. Que essa palavra toque o seu coração, que você se aprofunde nas escrituras. Se você tem dúvida por onde começar, comece pelos evangelhos. Os evangelhos vão falar inteiramente sobre Jesus. E é o que você precisa saber, meu querido. É conhecer o Jesus, conhecer aquele que foi enviado aqui para a terra e que viveu como nós, que andou por aqui, que fez maravilhas e morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está agora com o Pai. E um dia nós estaremos com ele. Essa é a nossa maior esperança. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos ligados a Deus e agora o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Além da gente não ter mais sobre nós o peso do pecado, nós temos livre acesso a Ele. Então nós podemos se relacionar diretamente com o Pai e dizer tudo que nos aflige, tudo que nos persegue, que nos entristece, porque Ele manda o Teu Espírito Santo na hora para nos consolar. E essa é a boa nova que eu tenho para você. Cristo é a garantia da nossa vitória e salvação sobre o pecado, o diabo e a morte. É só isso que você precisa entender. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda para aquela pessoa que você sentir que precisa ouvir dessa palavra. E esse foi o vídeo de hoje.